Mais uma vez, alô, alô. Mais uma vez, bom dia. Agradeço pela paciência dos irmãos. Eu sei que é cansativo, maratona dupla, né? Logo no domingo de manhã, mas peço sua atenção por mais alguns minutos para nós continuarmos nossas mensagens. Muito bom também ver o catecismo, ver os irmãos incentivando, ensinando seus filhos nos caminhos do Senhor. Essa pergunta que foi tratada hoje, nós já tratamos também na nossa igreja com as nossas crianças. Nós estamos algumas perguntas à frente de vocês e foi muito belo ver as crianças indo até a frente e confessando sua fé. O que foi lido aqui nada mais é do que o credo apostólico, né? Muitas vezes associado a uma reza católica, mas na verdade é um dos documentos mais preciosos que nós temos na fé cristã. É um documento que é atribuído aos apóstolos, apesar de não ter sido escrito por eles, provavelmente um documento do primeiro século da fé cristã, mas é um documento que resume tudo aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como fé. Na verdade, é a primeira confissão de fé cristã que nós temos registradas na história. E confissões de fé são tão importantes, mas nós, muitas vezes, temos aberto mão desses documentos tão valiosos para a nossa vida e para a história da igreja como um todo. E é importante que nós voltemos a esses documentos, porque, de fato, esses documentos, os credos e as confissões de fé, é o que nos mantém ao lado das Escrituras, fundamentado nas Escrituras, num caminho de uma doutrina saudável. Então, precisamos disso. E incentive seus filhos. Nós subestimamos muitas vezes a capacidade que eles têm de decorar coisas, mas eles decoram. Pode ver que na escola eles ensinam coisas pesadas para os nossos filhos, ideologias as mais variadas, e às vezes na igreja a gente coloca os nossos filhos para tirá-los do culto só para pintar um desenho da Arca de Noé lá, né? Eu costumo dizer para o nosso departamento infantil na igreja, se for para levar os nossos filhos para o culto infantil, para não discipulá-los e ensiná-los lá, se foi só para tirar daqui e levar lá para pintar um desenho ou ficar fazendo brincadeiras, deixa eles no culto, porque eles precisam ser ensinados o caminho em que deve andar. E lá nós temos também caminhado nessa direção e eles têm decorado, por mais que o credo apostólico seja grande, para você ter uma noção, o meu filho de 4 anos decorou. Então, 4 anos ele conseguiu decorar o credo todo. Outros irmãos na igreja com filhos pequenos, de 3 anos, de 2 anos, decoraram também. Dá trabalho. A gente tem que investir. São horas. A minha esposa usa criatividade, pegando cards, fazendo lá de uma forma que aquilo se torne divertido. A gente vai fazendo complete a frase, sabe? Mas eles decoram. Só que a gente precisa gastar tempo com os nossos filhos. Gastemos tempo ensinando a eles as Escrituras hoje, para não gastarmos tempo no futuro chorando, quando eles se afastam e vão para o mundo, porque de fato não conhecem nada a respeito do Senhor. E é o nosso papel, conforme a palavra de Deus nos diz, encucar nas mentes dos nossos filhos as Escrituras. E encucar é literalmente colocar lá dentro a todo custo, com todo o esforço, com todo o empenho necessário. Irmãos, invistam nisso, porque é o melhor investimento que nós podemos fazer como pais. Irmãos, abram suas Bíblias lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Nós vamos finalizar agora nosso estudo. Obviamente, não dá para nós cobrirmos todo o capítulo, todos os versos, dos versos 25 até o 35, em uma conferência de 4 dias, ou pelo menos 3 dias com 4 mensagens. Mas eu vou finalizar essa sériezinha aqui, nesse versículo que vamos tratar hoje, que é o versículo 27. Mas vamos, mais uma vez, fazer a leitura desse texto, porque a palavra de Deus ela é poderosa, precisamos lê-la toda vez que vamos expô-la. Então, convido vocês, aqueles que podem, mais uma vez, se colocarem em pé, isso te ajuda a dar uma circulada, uma acordada, e nós vamos ler o versículo 25 até o 35 mais uma vez. Eu vou pedir para que o pastor José Bezerra leia para nós esse trecho. Se o seu irmão estiver usando outra versão, talvez seguir a versão que temos aqui, que é a Nova Almeida atualizada, que é a que eu vou usar na série de hoje, tá bom? Fique à vontade, pastor. Seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e
a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte, destruam, lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pastor, ore para nós, pedindo a Deus as bênçãos dele para esse tempo de estudo na sua palavra. Senhor, nesta bela manhã, na casa do Senhor, no dia do Senhor, nós te louvamos, porque podemos refletir sobre verdades que julgamos conhecer, mas o Senhor espera que possamos ir mais longe, te obedecer de fato e de verdade. Continua a usar teu servo, teu Santo Espírito e tua Santa Palavra para impactar-nos no compromisso de vida até a morte, em seguir a Jesus verdadeiramente, impactando nossa geração para Ele. É nossa oração com gratidão, no nome poderoso e santo de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. Não está funcionando. Agora sim. Para sintetizar a frase, mais uma vez vamos recitar a frase que nós temos resumido a nossa mensagem em uma frase, ela que eu quero que você saia daqui lembrando depois dessa série, que diz assim, vamos ler todos juntos? Seguir a Jesus te custará tudo, mas não segui-lo te custará muito mais, vai custar a sua alma. Irmãos, essa será a nossa quarta mensagem nesse texto. Eu confesso para os irmãos que lá na nossa igreja nós temos trabalhado verso por verso, então eu tenho pelo menos 10, 12 mensagens aqui nesse trecho. Não dá para trazer todas, então eu tenho trazido pelo menos a primeira sequência, onde já traz a ideia central de tudo que nós precisamos tratar nessa passagem. Na primeira mensagem, eu trouxe para vocês na sexta-feira uma introdução a respeito do tema que nós iríamos tratar. Na segunda mensagem, nós estudamos o verso 25. Na próxima mensagem, que foi agora de manhã na escola dominical, nós focamos a nossa atenção no verso 26, e para nós fecharmos agora, eu quero que nós concentremos a nossa atenção no verso 27, que diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, uma coisa que fica claro para nós quando nós observamos o discurso de Jesus aqui, é que ele não estava preocupado em conquistar multidões de seguidores. Jesus estava preocupado em fazer discípulos. Por isso que ele fez questão de deixar claro aqui qual era o preço que os seus seguidores deveriam pagar se quisessem segui-los. Vivemos hoje na era da fé fácil. As pessoas estão muitas vezes, em muitas igrejas, muitos pastores, preocupados em construir verdadeiros impérios. Eles querem grandes multidões nos bancos de suas igrejas.
E para conquistar isso, eles estão dispostos a pregar um evangelho água com açúcar. Um evangelho que não exige arrependimento. Um evangelho que não exige renúncia. Um evangelho que não exige comprometimento. Tristemente, em toda a história da humanidade, muitas pessoas têm dado ouvidos a este falso evangelho e presumem que são seguidores de Jesus, quando na verdade os frutos das suas vidas indicam um cenário completamente contrário. Muitos olham para Jesus como se ele fosse um gênio da lâmpada, pronto a atender os seus desejos, os seus pedidos, bastando eles esfregarem essa lâmpada e ele vai satisfazê-los. Nós vivemos numa geração hipersensibilizada que foca somente no atributo do amor e negam todos os outros atributos apresentados de Deus nas Escrituras. Infelizmente, muitos têm dado ouvidos a esse tipo de discurso e têm se tornado seguidores de um Jesus que eles criaram e querem seguir a esse Jesus à sua própria maneira. Eles dizem seguir a Jesus, mas na verdade eles querem que Jesus os siga. Cristo, ele nunca escondeu o alto custo que seria exigido daqueles que decidissem ser seus seguidores. Ele nunca escondeu nada daqueles que chegavam até ele. Cristo, ele entendia que para que as pessoas pudessem firmar um compromisso verdadeiro com ele, elas precisavam estar cientes do que isso lhes custaria. Seguir a Jesus tem um alto custo. Assim como nossa salvação também foi conquistada com um alto custo. Nossa salvação, ela é pela graça, mas ela não foi conquistada de graça. Jesus pagou um alto preço para conquistar a nossa salvação. Ele sofreu terrivelmente. Ele foi pendurado numa cruz. Na caminhada de Cristo para conquistar a redenção da humanidade, houve uma cruz. Na caminhada do cristão, rumo à eternidade, também há uma cruz. Nunca devemos nos esquecer o quanto custa ser discípulo de Jesus. Por isso que nesse momento, eu creio que seja importante nós definirmos o que é um discípulo. O que é um discípulo? Afinal de contas, a palavra discípulo é usada 3 vezes por Jesus nesses poucos versos. Nós vemos no verso 26, no verso 27 e no verso 33. Jesus, ele não estava preocupado em atrair seguidores, ele queria discípulos comprometidos. Essa mesma missão ele passou para a igreja. A igreja, ela não tem a responsabilidade de encher os seus bancos de pessoas vazias. A igreja tem a responsabilidade de fazer discípulos. Olha o que ele disse para a igreja em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nessa ordem, o que ele nos dá, fica claro que nossa responsabilidade como cristãos e como igreja é fazer discípulos. Ele está à procura de discípulos. Ele não está à procura de decisões vazias, de seguidores descomprometidos. Somente mais tarde na história do cristianismo, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristão é uma forma diminutiva de Cristo. Significa um pequeno Cristo. Inicialmente, era um termo que foi usado de uma forma pejorativa. Tinha a intenção de zombar dos primeiros crentes. Porém, mais tarde, esses primeiros crentes abraçaram esse termo cristão como um emblema de honra. Eles consideraram algo tão precioso serem chamados de pequenos cristos, que eles adotaram para si esse xingamento inicial como algo digno de ser louvável. No entanto, no início do ministério terreno de Cristo, os primeiros crentes, eles foram chamados de discípulos. Jesus mesmo os chamavam assim.
Então nós podemos ver claramente que um discípulo nada mais é do que um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Alguém que entregou a sua vida a Ele em obediência e fé. Agora, dada a importância a ser um discípulo, é importante então que nós saibamos o que essa palavra significa. A palavra grega discípulo é matetes, que significa aprendiz, significa um aluno. Foi um termo aplicado a alguém que se sentou aos pés de um professor para receber instrução direta desse mestre. Nos tempos antigos, um rabino era chamado assim. Ou seja, é um professor. Ele costumava ser um instrutor que tinha seus seguidores. E esses seguidores desses rabinos eram conhecidos como discípulos. E eles seguiam de perto os seus mestres. Esse pequeno grupo eram discípulos. E esses alunos abraçavam o ensinamento desses mestres. Eles imitavam suas vidas. Era comum, nos dias de Jesus, nós vermos essas salas ao ar livre, espalhadas pelas ruas das cidades antigas. Um discípulo de Jesus Cristo era alguém que se submeteu, entregou toda a sua vida a Cristo, e agora ele vivia em obediência aos seus ensinamentos. No seu ministério terreno, Jesus era frequentemente chamado pelos seus seguidores de rabino. E os seus seguidores eram frequentemente chamados de seus discípulos. Então, os seus discípulos escolheram reconhecer a autoridade do seu ensino e eles escolheram viver o que aquele ensino era apresentado. Onde quer que Jesus fosse, ele era cercado por aqueles que obedeciam seus ensinamentos. Durante os seus dias aqui na terra, Jesus estabeleceu uma relação professor-aluno com todos aqueles que o seguiam. Em termos simples, um discípulo, então, era um aprendiz. Um discípulo era um seguidor de Cristo. Era alguém que aprendia e alguém que obedecia aquilo que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Cristo diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Somente são discípulos verdadeiros aqueles que vivem em obediência ao ensino de Cristo. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus perguntou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Essa pergunta retórica sugere que aqueles que verdadeiramente confessam Jesus como Senhor mostrarão a validade dessa afirmação por meio da obediência. Agora preste atenção, não era perfeição que era esperado na vida desses indivíduos, mas direção. Era isso que os distinguia. Jesus disse enfaticamente em João capítulo 8, versículo 31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Os verdadeiros discípulos, eles são obedientes à palavra de Deus, mas essa obediência deve vir de um coração amoroso para com Ele. Não é uma obediência simplesmente porque tem que ser feito ou com medo dos pais ou da igreja, mas é uma obediência amorosa. Por isso que Jesus disse em João 10,15, se vocês me amam, guardarão, obedecerão os meus mandamentos. Então nós podemos sintetizar que um discípulo de Cristo é alguém que anda em obediência às suas palavras, motivado por amor a Ele. Isso é um discípulo. Nada mais do que isso. Alguém que
obedece às palavras de Deus, motivado pelo amor. Conseguiremos obedecer perfeitamente às palavras do Senhor enquanto nessa terra? Não. Mas nós nos esforçaremos para isso. É isso que mostra que nós somos cristãos verdadeiros. Que nós estamos buscando caminhar, seguindo seus passos. Com toda a nossa limitação, com toda a nossa imperfeição. Mas qualquer um que olhar para nós deve perceber que é esse o nosso objetivo. É como uma criança. Conta-se a história de um pai que estava caminhando pela areia da praia e o seu filho estava atrás e ele colocou o seguinte objetivo: eu vou pisar exatamente nas pegadas do meu pai deixada na areia. Agora pensa, uma criança pequena, com sua perna pequena, para dar uma passada tão grande, seu pai dava uma passada tão maior que o seu filho, que ele, para cada vez que tentava dar um passo, era equivalente, o pai dava um passo e o filho era quase 2 ou 3 passos. Mas ele pulava num pé, ele se esforçava, pulava e pisava na outra pegada do pai. Mesmo na sua imperfeição, mas ele estava se esforçando para fazê-lo. Por mais que ele não fazia isso perfeitamente, qualquer um que olhava de longe saberia dizer que aquela criança estava tentando pisar nas pegadas do pai. É assim a vida como cristão. Nós não vamos conseguir pisar exatamente nas mesmas pegadas de Jesus. Mas qualquer um que olha para as nossas vidas deve perceber que nós estamos nos esforçando para isso. É isso que mostra quem é um verdadeiro cristão. E se você ama, você vai obedecer os seus mandamentos. Irmãos, essas palavras faladas por Cristo negam qualquer tipo de religião de crença fácil. Nenhum discípulo verdadeiro pode viver de modo contrário ao ensino do seu mestre. Por isso que essas palavras de Jesus requerem de nós um autoexame. Será que você é verdadeiramente um discípulo de Jesus? Será que você entregou mesmo sua vida a Cristo? Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez aqui em Lucas 14, assim como no Lucas Lucas 9, assim como em Lucas 14, não há letras miúdas aqui. Para ser um verdadeiro discípulo, você deve sair da multidão e deve começar a segui-lo. Para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você precisa carregar a sua cruz. É isso que Jesus enfatiza aqui no versículo 27. Olha o que ele vai dizer no verso 27. E quem não tomar a sua cruz. Vamos concentrar a nossa atenção nessa segunda necessidade que Jesus apresenta aqui. O discípulo, nós já entendemos o que é, ele deve tomar a sua cruz. Essa passagem nos apresenta uma das declarações mais fortes de Jesus. Aqui ele está deixando claro que aqueles que desejam segui-los devem carregar a própria cruz. Essas palavras, sem dúvida, impactaram aqueles que estavam presentes naquela multidão. A cruz romana, só para você ter uma ideia, era considerado um escândalo para as pessoas no primeiro século. Era uma pena de morte tão severa, reservada somente aos piores criminosos. A morte por crucificação era algo tão terrível que havia um decreto que proibia que essa pena fosse aplicada a um cidadão romano. Os romanos inventaram essa pena de morte, mas eles mesmos reconheceram tamanha dor e sofrimento que essa pena causava, que eles colocaram um decreto. Nenhum romano pode ser punido dessa forma. A morte por crucificação era lenta e torturante. Mesmo assim, Jesus disse a essa multidão que o ouvia que aqueles que desejassem segui-lo deveriam tomar a sua cruz. O que você acha que essas palavras causaram nos seus ouvintes? Sem dúvida,
Eles ficaram chocados. E era essa a intenção de Cristo. Nesse versículo, Jesus fez o mesmo convite que havia feito anteriormente. Porém, ele faz aqui com mais severidade. No versículo 26, ele começou dizendo, se alguém. Agora no versículo 27, ele diz, e quem? Em algumas versões ele diz, qualquer. Mais uma vez, Jesus está fazendo um convite aberto. Não importando o que aquelas pessoas estavam fazendo ou como elas estavam vivendo até ali. Jesus as estava convocando a seguir a Ele. Jesus está escancarando a porta que leva ao reino de Deus. Jesus está convidando essas pessoas a entrarem pelo caminho. Jesus fez um convite aberto, muitas vezes, enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. Nós vemos isso vez após vez na sua mensagem. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus disse assim, entrem pela porta estreita. É um convite, venham, entrem por essa porta. E ele diz, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos, infelizmente, os que o encontram. Em João, capítulo 6, versículo 37, ele diz mais uma vez, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37, ele diz, se alguém, mais uma vez um convite aberto, tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. Para Jesus, não importava o quão rebelde e distante uma pessoa estava de Deus. Ele convidou-as a vir a Ele. O mesmo é verdade nos nossos dias, irmãos. Não importa o quão pecaminosa tem sido a sua vida. Não importa o quanto você tenha se afastado de Deus. Hoje, Ele te chama a se arrepender e a segui-lo. O seu pecado não deve ser um obstáculo para que você se submeta a Ele. Porém, ao fazer esse convite, Jesus diz, venha como está. Mas Ele está falando também, você não pode permanecer como está. Ele estabelece condições sérias. Por isso que Ele disse no versículo 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa declaração aqui contém duas negativas. Duas vezes nesse verso, nós vemos Jesus dizer não. Isso torna as palavras de Jesus aqui ainda mais enfáticas e diretas. Suportar a cruz é obrigatório para todos os que respondem a esse convite. Então, qualquer pessoa que segue a Cristo deve carregar sua própria cruz. E com essas palavras, Jesus não está falando sobre você carregar uma joia no pescoço, em formato de cruz, um brinco, em formato de cruz. Também Jesus não está falando para você fazer uma tatuagem de uma cruz. Muitas pessoas estão dispostas a tudo isso. Mas Jesus está falando para você carregar a sua cruz. Isso as pessoas não querem. No primeiro século, a cruz era um instrumento que representava a morte. A cruz era a pena de morte mais temida e mais cruel daqueles dias. Tanto que somente os criminosos piores foram condenados a essa morte por crucificação. E o processo até a crucificação acontecia da seguinte forma. Primeiramente, um criminoso, ele seria apresentado diante de um juiz. E esse juiz tinha a responsabilidade de julgar aquele indivíduo. Se aquele criminoso fosse considerado culpado de ter cometido um crime capital, ele seria então condenado à morte por crucificação. O criminoso seria então forçado a carregar uma barra transversal, aquela barra da cruz,
onde ele mesmo seria crucificado, eles eram então obrigados a carregar aquela trave por todas as ruas da cidade até chegar ao local designado para a crucificação. E no meio daquele caminho, no caminho até aquele local onde ele seria punido de forma capital, aquele indivíduo seria humilhado publicamente, cuspido, xingado e forçado a admitir a sua culpa. Esse indivíduo, ele era então desprezado e ele era considerado um morto ambulante. Porque por mais que ele ainda estivesse vivo ali enquanto carregava aquela trave, em poucos minutos sua vida seria retirada. Então ele era considerado assim, um morto ambulante. Jesus estava afirmando aqui, irmãos, que aqueles que o seguem devem assumir essa mesma postura. Mas, claro, num campo espiritual. Os seguidores de Jesus devem ver a si mesmos como alguém que se apresentou ao julgamento de Deus e foi considerado culpado por quebrar a sua lei. Os seus pecados contra Deus são tão terríveis que a sentença para eles é a morte eterna. Porém, aqueles que desejam seguir a Cristo devem se ver necessitados da graça de Deus. Aqueles que querem seguir a Cristo devem se voltar para Jesus com arrependimento e fé para terem seus pecados perdoados. Mas, mesmo perdoados, eles ainda assim são convocados a carregar a sua cruz diariamente. Isso significa que aqueles que desejam seguir a Cristo não devem confiar mais em si mesmos. Devem confiar somente nele. Eles devem estar continuamente olhando para Jesus em busca de força e de direção. Quando Jesus convidou aquela multidão a segui-lo, ele os chamou a virem a ele pela fé. Carregar a cruz significava, então, um compromisso total e pessoal com ele. Se alguém deseja ser um seguidor de Jesus nessa vida, deve carregar a sua cruz neste mundo. Isso significa que você deve segui-lo da maneira como ele prescreve e não da maneira como você acha melhor. Isso significa que hoje você não pode viver da sua maneira. O mesmo se aplica a nós. Carregar a cruz é necessário para qualquer pessoa que deseja seguir a Cristo. Ninguém pode seguir a Jesus e continuar vivendo da mesma forma que vivia anteriormente. Seguir a cruz, seguir a Cristo significa mudança de direção. Você estava num caminho que levava a um destino. Agora, você está seguindo um outro caminho que leva a um destino completamente diferente. Antes de escolher seguir a Cristo, você estava se afastando dele. Você andava de acordo com o curso deste mundo. Paulo descreve exatamente como é a vida de alguém que se afasta de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 3. Ele diz, também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era assim que nós vivíamos. Você estava sendo dirigido pela sua carne, pela sua vontade, pelos seus pensamentos. E por isso você estava caminhando em direção à destruição. Para seguir a Cristo, você deve seguir em uma direção completamente diferente. Você deve carregar a sua cruz e segui-lo. E ao fazer esse convite, Jesus o fez de uma maneira urgente. Jesus não foi casual. Jesus não foi descolado, descontraído no seu sermão. O assunto era importante. O assunto era sério. Jesus os chamou ao arrependimento e ao compromisso de forma séria.
Jesus não deixou com que eles tivessem a impressão de que eles poderiam adiar essa decisão. Jesus colocou e os pressionou a responderem ao convite de segui-lo imediatamente. Não era algo que poderia ser deixado para mais tarde. Outros assuntos eram menos importantes do que esse. Essa era uma questão que exigia uma resposta imediata. Responder a esse convite deve ser prioridade para todos nós. Esse chamado de ser um seguidor de Jesus não é algo que deve ser adiado. Não deve ser colocado para baixo na sua lista de prioridades. Responder a esse convite é a questão mais importante da sua vida. Por isso, responda esse convite agora. A Bíblia fala sobre a urgência de escolher tomar a cruz e seguir a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, quando ele diz: eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. A palavra de urgência aqui indica urgência de Cristo. Demorar-se em responder a esse convite é um assunto muito sério, porque você não sabe o que amanhã te reserva. Provérbios nos diz, no capítulo 27, no versículo 1, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Demorar-se em responder à convocação de Cristo é colocar a sua alma em perigo. Não se gabe achando que amanhã, outra hora, mais para frente, eu sou muito novo, ainda tenho tempo, aí eu me comprometo com Cristo. Você deve tomar uma decisão agora. Preste atenção. Decidir, não decidir, é tomar a decisão de não seguir a Cristo. Sua decisão de carregar sua cruz significará a morte para o seu antigo modo de vida. E significará também o início de uma vida totalmente nova. Carregar a cruz, carregar a sua cruz, não é um ato único. É um ato que você deverá fazer todos os dias. Todos os dias você deverá ser lembrado de que você precisa carregar a sua cruz para seguir a Jesus. Se você deseja ser um seguidor de Cristo, você deve sair do meio da multidão. Você deve virar as suas costas para o mundo. Você deve caminhar por um novo caminho. Você deve fazer tudo o que Ele te chama a fazer. Se não for assim, você não pode ser um discípulo dele. Irmãos, como nós percebemos nesses dias, essas palavras de Jesus são fortes. Mas palavras fortes fazem discípulos fortes que têm uma fé forte. Sermõezinhos, pregaçõezinhas formam cristãozinhos que não subsistem nos dias maus. O que Ele espera de nós é verdadeiro compromisso. E como eu disse já, você vai ter que abrir mão de tudo, mas você ganha muito mais do que você perde. Você ganha a vida eterna. E isso de fato vale a pena. Vamos orar, encerrando nessa. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que tivemos. O Senhor nos desafia na sua palavra. Rogamos ao Senhor, a Deus, que o seu Santo Espírito continue trabalhando em nossos corações, para que nós possamos entender e viver da maneira que o Senhor exige de nós. É em nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Convidar o pastor Diego para chegar e encerrar esse tempo.